quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Quem é você? Geralmente a gente responde isso muito instantaneamente. Fala o nome, a idade e a profissão. Mas essa é uma resposta que a gente coloca em formulários e dá para conhecidos. Eu quero saber no íntimo. Você sabe quem é você? Oi, eu sou a Heloísa, pode me chamar de Elo. E hoje eu queria trazer um assunto único. Como vocês já devem saber, o que forma a nossa identidade são os fatores internos e externos que nos rodeiam enquanto a gente cresce, enquanto a gente se desenvolve e tal. A família onde você nasceu, a cidade onde você nasceu, o país onde você nasceu, como você foi criado, o animal de estimação que você teve, a carreira que você decidiu seguir. Tudo isso como um todo molda o seu caráter e a sua personalidade para dizer quem você é. Eu vi uma coisa legal e eu quis trazer para compartilhar com vocês. Na Dinamarca, nos anos 90, alguns pesquisadores recolheram dados para tentar fazer uma pesquisa para definir a identidade média, básica, tipo assim, padrão de um habitante da Dinamarca nessa época. Eles chegaram a um resultado que era uma mulher branca, de 30 e poucos anos, tinha lá certinho, acho que era 36 anos, 3 filhos e algumas outras coisas que definiam quem ela era, certo? Definiam um padrão de como era um dinamarquês na década de 90. Porém, ao finalizar essa pesquisa, eles descobriram que esse habitante padrão, na verdade, não existia no país. Não existia nenhum habitante, nenhuma mulher que era exatamente igual ao que eles tinham colocado. Tinham mulheres de 30 e poucos anos, mas com um filho só. Ou com 2 filhos. Ou mulheres de 3 filhos, mas já tinham 40 anos. Então, o padrão não existia. Não existia um habitante sequer que era exatamente igual ao resultado da pesquisa. Se você não acha isso maluco, cara, eu não sei como te explicar o quanto eu achei isso incrível. Nós somos formados, né, como eu disse, por todas essas coisas, internas e externas. Cada ação, cada escolha, cada aprendizado, cada experiência faz de nós sermos quem nós somos. E não dá pra padronizar isso. Cada pessoa é única. Você sabia que uma pedra preciosa ela só é considerada preciosa porque ela é rara, certo? Cara, se considere muito raro, se considere muito precioso. Você tem um valor inestimável porque só existe você assim no mundo. Pode existir alguém parecido fisicamente, pode existir alguém parecido na personalidade ou no gosto musical, mas só existe você. E isso é incrível. Quando eu parei para tentar responder essa pergunta do quem sou eu percebi exatamente isso, que a Heloísa, ela é formada por várias coisas diferentes que aconteceram desde criança até agora. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha 4 anos de idade, aconteceu uma situação familiar e eu quase fui parar na adoção. Eu peço desculpas desde já pelos trovões e pelos sons externos, mas é porque tá caindo uma chuvona aqui, eu perdi metade da minha iluminação já, e ainda tem alguns barulhos. Eu tô sem microfone ainda, então desculpa. Quando eu tinha 4 anos, aconteceu uma situação e eu quase fui pra adoção. Cara, esse fato, esse quase, ele me acompanhou durante todo o meu desenvolvimento e durante toda a minha adolescência. No sentido de que eu sempre pensava sobre isso, sabe? Porque se eu tivesse realmente ido pra adoção, hoje eu seria uma pessoa completamente diferente. Tipo, completamente diferente. Eu ia ter sido criada por outros pais, eu ia morar em outra casa, eu ia ter outras memórias de infância, eu ia ter outros amigos de escola, tudo ia ser diferente. Todos os fatores e as influências externas e internas seriam diferentes.
porque eu teria vivenciado a vida de outra forma. A minha resposta para essa pergunta hoje é: estou descobrindo. Porque só fica mais complicado de responder. O mundo como um todo, o universo, ele está em constante movimento, em constante transformação, em constante mudança. E nós também. Eu não sou a mesma Heloísa de 15 anos. Eu não sou a mesma Heloísa da Heloísa de 12 anos. Eu não sou a mesma Heloísa da Heloísa de 4 anos. Mas todas elas fazem com que eu seja eu. Olha que coisa absurda. Tudo está sempre mudando. A minha vida, a minha infância, ela foi muito marcada por mudanças. A mudança era algo que sempre estava lá. Eu mudava muito de casa, mudei de cidade, então eu aprendi a me adaptar às mudanças, mas eu criei um rancinho. Acabou que eu sempre via a mudança com um olhar ruim, como algo desagradável, algo desconfortável, e por conta disso eu me tornei uma pessoa metódica, que faz tudo sempre igual e usa sempre as mesmas coisas. Por muitos anos eu usava o mesmo prato, o mesmo copo e o mesmo talher para comer e eu não comia diferente. Eu tentava me apegar a coisas, a detalhes, para tentar trazer uma regularidade para a vida. Mas a vida é irregular. Infelizmente é assim, ou felizmente, né? Um bom exemplo é, quando a gente é criança, a gente tem o que as pessoas chamam hoje de paladar infantil, que é: ai, não gosto disso, não como isso, a textura disso me incomoda. E isso muda. Eu, quando criança, tinha muitas coisas que eu não comia. Por muitos anos, isso foi uma regra. Como eu disse, eu me tornei uma pessoa muito metódica, então na minha cabeça as coisas não iam mudar sobre mim. A criança Heloísa odiava comer abóbora. A adulta Heloísa ama a abóbora. Depois de alguns anos, eu me dei a chance de experimentar coisas que eu não gostava para ver se eu realmente ainda não gostava. E me surpreendi. Olha só, não é porque você não gosta de algo hoje que daqui a 2 anos você ainda não vai gostar. Nós somos seres mutáveis. Sabendo disso, eu te pergunto outra coisa agora. Tô cheia das perguntas hoje, hein? Você explora quem você é, a sua personalidade, o seu jeito de agir, o que você gosta, o que você não gosta. Você explora isso? Pensa agora no assunto, aquele assunto assim, ó, que qualquer pessoa que te perguntar sobre ele, você consegue falar sobre meia hora direto. Pensa nesse assunto, o seu assunto hiperfoco. Pensa nele. Você pode dizer que você sabe tanto assim sobre você mesmo, igual você sabe sobre isso? Você é um assunto que você domina? Eu descobri que eu tô aprendendo. Calma lá. Eu não sei ainda, mas eu me dou a opção de descobrir, de explorar, de testar, de aprender, de conhecer, de ver coisas diferentes, coisas novas, coisas que eu já vi, para ver se a minha opinião ainda é a mesma. Por isso eu digo que esses vídeos aqui não são verdades absolutas de forma alguma. 1, porque eu ainda tô descobrindo. 2, porque eu vou mudar. Algo dentro de mim sempre vai mudar. Você vai mudar. Tudo muda. E não vai parar de mudar. Desde muito cedo, eu peguei uma ideia de que eu queria chegar à minha melhor versão. Você já deve ter ouvido isso. Ai, seja a sua melhor versão. Vamos evoluir para ser a nossa melhor versão. Sempre pensei desse jeito. Vou ser a minha melhor versão. E aí, recentemente, eu descobri que para cada etapa da nossa vida, a gente vai ter uma melhor versão. A minha última crise de identidade, crise existencial, foi por conta que eu, adulta, não achava que eu era tão boa quanto eu, adolescente.
Na minha cabeça eu tinha piorado. Foi me reafirmado tantas vezes que eu era boa, que eu tava no caminho certo, que era isso que eu tinha que fazer, que era assim que eu tinha que agir, que era assim que eu tinha que falar, que quando eu cheguei na idade adulta, eu ainda achava que aquela era a minha melhor versão e eu tinha perdido ela. Mas aí eu descobri que não. Aquela versão não tinha passado todas as coisas que eu passei, não tinha passado todos os perrengues que eu passei, não tinha aprendido todas as coisas que eu aprendi, não tinha vivido, visto, ouvido, cantado todas as coisas que eu cantei, sabe? E aí eu descobri que a nossa melhor versão é a versão em que a gente se encontra agora. E se não tá bom, vamos melhorar, vamos fazer alguma coisa pra você achar que tá melhor. Mas a sua melhor versão, ela sempre vai ser a mais atual. Você vai ter tido mais experiências, você vai ter mais opiniões formadas sobre as coisas. Opiniões essas que vão mudar. Mas tudo bem. Você ainda acha que a pergunta que eu fiz no início do vídeo é fácil de responder? Porque eu não acho, não. Como eu disse, por muito tempo, a mudança na minha vida foi vista com olhos ruins. Com olhos desconfortáveis, eu não achava bom, eu sempre ficava com raiva quando tinha que mudar alguma coisa. Então, imagina, eu vivia frustrada, porque tudo estava sempre mudando. E aí, quando eu descobri isso, que a minha melhor versão sou eu que defino, porque eu tô vivendo agora, eu tenho o máximo da minha capacidade agora. Porque agora eu tenho todo o conhecimento que eu já adquiri em toda a minha vida. O melhor momento de pensar sobre quem você é, o melhor momento de tentar mudar a sua perspectiva sobre o mundo ou sobre determinado assunto é agora. Porque agora que você tem toda a bagagem que você já adquiriu durante toda a sua vida. Então, se você quer ser sua melhor versão, seja agora. Seja hoje, seja amanhã, seja depois. E continue tentando ser. A sua melhor versão, só você mesmo vai conseguir descobrir qual é. E você vai ter que descobrir tentando. Hoje em dia, a minha visão sobre mudança, ela é diferente. Porque hoje em dia eu vejo na mudança uma oportunidade de me aprimorar. Então, se algo muda, algo acontece e eu falo, cara, não era isso que eu estava esperando, não era isso que eu estava planejando. Eu paro, respiro e penso, beleza, mas era isso que tinha que acontecer. Isso tinha que acontecer para eu ser quem eu vou ser daqui a 5, 10 anos. Isso aqui, gravar esse vídeo, precisava acontecer para daqui a 5, 10 anos eu ser a Heloísa que eu vou ser. Que eu ainda nem sei como ela é. Eu costumo fazer uma coisa muito legal, que é conversar com outras versões de mim mesma. Como assim? Você é maluca? É, mais ou menos. Eu deixo dinheiro guardado na roupa para quando eu achar, eu falar, olha, é um presente da Heloísa do passado. Eu me presenteio com coisas que eu sei que quando eu encontrar, vai me fazer sorrir. Isso faz parte da minha personalidade. Eu gosto de fazer as pessoas se sentirem bem. Então, eu comecei a fazer isso comigo mesma. E eu te desafio a se conhecer desse jeito. A realmente fazer experiências com você mesmo. A testar as coisas que você gosta, não gosta. Sei lá, as roupas que você veste, as músicas que você ouve. Explora. Explore a sua personalidade. Descubra quem você é. Me deixa saber aí nos comentários se você já sabe quem você é, se você acha que algum dia vai conseguir saber. E agora, no final do vídeo, eu queria fazer um agradecimento especial a todos vocês que comentam aqui embaixo. Tá sendo muito legal pra mim poder responder algumas coisas, ter essa troca com vocês, de saber a opinião, de saber o que vocês acham, como vocês pensam, como é a visão de vocês relacionada a isso. Obrigada a todos que se inscreveram. Quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva para ajudar aí. Estamos começando agora. Eu prometo que vai vir muita coisa boa pela frente ainda, com erros e mudanças, porque a vida é inconstante. E é isso. Um beijo e tchau!